Olá, meus amigos. O meu nome é Paulo. Eu faço parte do grupo Caritas aqui da cidade de Araraquara e hoje estamos aqui para refletirmos um pouco sobre o tema 47. Mas antes de entrarmos nesse tema, nós gostaríamos de contar uma história. E essa história é a seguinte: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o texto da seguinte forma: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Nós contamos essa história, essa breve história, para que possamos refletir, porque algumas vezes nós só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos alheios. Essa é a função do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É fazer com que reflitamos sobre a nossa vida, sobre as nossas posturas, sobre a conduta que temos na nossa caminhada, na nossa jornada. E assim então, o assunto que nós vamos conversar nesta noite também tem essa função de abrir os nossos olhos para o nosso dia a dia, para como nós estamos lidando com as situações da vida. E esse tema, ele está embasado no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Pois muito bem, para que possamos compreender este tema, se faz necessário que busquemos refletir um pouco do que seja a misericórdia. Então, quando nós vamos buscar a etimologia da palavra misericórdia, ou seja, a raiz da onde se tirou, da onde veio essa palavra misericórdia, nós vamos encontrar que ela é a junção de duas palavras em latim. A primeira palavra é miseratio, que quer dizer compaixão. E a segunda palavra, cordis, que quer dizer coração. Então, literalmente, nós podemos dizer que misericordioso é aquela pessoa que tem compaixão para com o seu próximo, que tem um coração compadecido. Por isso que Jesus nos falou lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm o coração compadecido, uma compaixão para com a condição alheia, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas vamos então ao texto, ao assunto de hoje, que, como dissemos, está nesse capítulo, no capítulo 10
do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, hoje então nós vamos falar de um coração compadecido. E para que esse coração seja compadecido, é necessário que ele pratique o perdão. Então, nós vamos buscar no capítulo um texto que nos fala sobre o perdão. O texto diz o seguinte: se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando este pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus então lhe respondeu: eu não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Nós vamos encontrar também este trecho em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 15, 21 e 22. Pois bem, ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, nós vamos construindo as nossas verdades, os nossos pontos de vista, e desde o momento do nosso renascimento aqui nesta terra, nós vamos sendo influenciados, primeiramente, pelo principal núcleo da nossa vida, que é a nossa família. Então, quando nós nascemos, nós vamos sendo influenciados pelos nossos pais. Depois de uma certa idade, nós vamos aumentando os núcleos em nossa vida. Não temos mais apenas o núcleo familiar, mas temos também o núcleo dos amigos, que também nos auxiliam nessa formação do nosso caráter. Nós temos o núcleo escolar, que nos instrui. Nós temos o núcleo da sociedade. E é claro, não podemos esquecer das nossas tendências de outras encarnações. Então, todas essas vivências, tudo aquilo que nós estamos experienciando nesta existência, nessa encarnação, mais aquilo que já trazemos é que forma a nossa personalidade, que é única. Não existe outra personalidade igual à nossa. Somos todos diferentes uns dos outros. Pois bem, se somos diferentes uns dos outros, se trazemos as nossas vivências, se trazemos as nossas experiências, a construção da nossa personalidade, e ela é individual e nenhuma é igual à outra, é natural que quando duas pessoas se encontram e têm uma certa convivência, seja na família, seja no meio social ou no campo profissional, aconteça o que nós chamamos de conflito. E são esses conflitos que vão fazendo parte da nossa vida. Esses conflitos ou contendas, eles acontecem porque queremos defender os nossos pontos de vista, aquilo que nós construímos. Em outras palavras, nós queremos estar sempre com a verdade. Queremos sempre ter a razão. E como o outro também quer sempre ter a razão, é natural que essas divergências e que as brigas, as discussões, as contendas, elas aconteçam. O grande problema de tudo isso é que, diante dessas contendas, diante dessas divergências, nós temos
pouca capacidade de compreensão. Então é natural também que quando nós tenhamos essas divergências, o que mais nós fazemos é o quê? É afastar a outra pessoa, é se afastar da outra pessoa. Porque como ela não pensa como eu, e eu me acho sempre que estou certo, ela não merece, assim pensamos nós, ela não merece a minha amizade, ela não merece que eu esteja ao lado dela. Então, essas divergências, essas contendas que acontecem, nos afastam uns dos outros. Mas neste capítulo do Evangelho, Jesus nos convida também a uma reflexão quando ele vai falar do argueiro e da trave no olho. Então ele diz assim, e é por esse motivo que Jesus, ao dizer que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, mas que não vemos uma trave no nosso, ele nos convida a refletir com relação ao nosso ponto de vista, com relação ao outro também, que nós enxergamos nos outros os erros, mas muitas vezes não paramos para pensar que nós também erramos, que nós, como seres humanos, também falhamos. E daí vem a importância, queridos irmãos e irmãs, do perdão. E o perdão, ele começa no reconhecimento de que nós também erramos. Compreendendo dessa forma que cada espírito, cada pessoa, como dissemos lá no início, possui as suas experiências e essas experiências e vivências são diferentes. Quando nós enxergamos isso, quando nós conseguimos enxergar e ver isso que acabamos de dizer, o perdão começa a se tornar um pouco mais fácil. Aliás, o trabalho para se chegar ao perdão, ele tem início justamente nessa compreensão das vivências de cada um, das vivências que cada um temos em nossa caminhada, em nossa jornada. O apóstolo Paulo, ainda neste capítulo, diz o seguinte: que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, o apóstolo Paulo de Tarso, grande divulgador do Evangelho, da Boa Nova, vem e nos recomenda para que busquemos a compreensão, o perdão não somente daqueles com os quais temos divergências, mas também com relação àqueles do nosso convívio. Mas é muito interessante porque nós muitas vezes nos enganamos com relação ao perdão. Quer ver uma coisa? Nós, às vezes, quando nos sentimos magoados ou quando nos sentimos feridos em nosso orgulho, olha, veja bem que aí já tem uma palavra que precisamos refletir quando o nosso orgulho está ferido, ou seja, o orgulho é eu me achar melhor que o outro, não é? Então, nós, quando nos sentimos ofendidos, nós abandonamos ou deixamos a pessoa de lado. E aí, muitas vezes, também vem aquele perdão que não é perdão. E nós, em certas situações, dizemos: eu vou perdoar aquela pessoa, mas eu não quero mais ver aquela pessoa na minha frente. Ora, queridos irmãos e irmãs, isto não é perdão.
Porque o perdão é incondicional. O perdão é o esquecimento total da ofensa. E quando nós dizemos isso, será que realmente nós estamos perdoando aquela pessoa? Creio que não. O verdadeiro perdão, ele se dá pelo total esquecimento da ofensa. E aí existe uma outra situação, porque nós acreditamos que esquecer a ofensa é aquela coisa mesmo de nós não lembrarmos mais daquilo que foi feito. Também é um equívoco, porque isso não é esquecimento. O esquecimento, na verdade, ele se dá quando nós vemos a outra pessoa, quando nós encontramos aquela pessoa, ou quando nós nos lembrarmos daquele fato que ocorreu, e aquele fato não nos causar mais uma má impressão, ou algum tipo de sentimento que nos faz sentir mal. Então, só vamos saber que nós realmente perdoamos alguém quando, como acabei de dizer, nós encontrarmos essa pessoa e a lembrança daquele fato ou a visão daquela pessoa não nos causar qualquer tipo de aflição em nosso coração. Mas se nenhuma desses argumentos que até agora nós conversamos tocou o nosso coração, talvez esse toque, talvez essa reflexão, essa reflexão possa transformar aí a nossa caminhada. Pois muito bem, todo pensamento ele influencia em nossa organização física. Se nós pudéssemos fazer aqui uma brincadeira, e talvez quem está assistindo possa fazer, é muito comum quando nós estamos conversando com alguém e estamos falando algo de que gostamos. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma certa comida ou quando nós falamos de uma certa bebida, é natural que neste diálogo, quando lembramos e falamos e pensamos neste alimento, nós dizemos assim: nossa, só de falar nessa comida ou nessa bebida, minha boca encheu de água. Pois é, mas nós estamos nos alimentando? Nós estamos bebendo aquela bebida que nós gostamos tanto ou comendo aquela comida que nós gostamos tanto? Não, não estamos. Mas o fato de pensar, o fato de falar daquele alimento, ele causa uma reação em nosso organismo que faz com que a gente salive. Pois muito bem, só de pensar, então eu já causei uma reação física no meu organismo. Agora imaginemos todos nós guardando sentimentos e pensamentos negativos, ou mágoas, ou ressentimento em nossos corações por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Se o pensamento influencia na nossa saúde ou em nossa doença do corpo físico, é natural que, ao decorrer do tempo, essas emoções mal trabalhadas, esses sentimentos, esses pensamentos, como dissemos, de mágoa, em algum momento ele vai refletir em nosso corpo físico. Então, muitas doenças, elas acontecem justamente por conta de guardarmos esse sentimento em nós. A recomendação de Jesus a Pedro, quando ele disse: olha, eu não te digo para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, é para o nosso bem. Porque nós ainda acreditamos que o perdão beneficia o outro. É claro que o perdão vai beneficiar
o outro, mas o maior beneficiado do perdão somos nós mesmos. Quando perdoamos, nos libertamos, tiramos um peso das nossas costas. Mas não é um peso físico, é um peso emocional, é um peso espiritual que carregamos porque, de uma certa forma, não paramos para prestar atenção, não paramos para refletir de que as palavras de Jesus é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então aprendamos a perdoar, compreendendo que o outro tem de tanto direito a errar como nós temos também. E aprendendo, voltando a falar lá no tema do Evangelho, a ser misericordioso, ou seja, um coração compadecido, porque nesse trecho do Evangelho, nas bem-aventuranças, diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Em outras palavras, ter compaixão para com o outro faz com que o nosso coração também receba compaixão e assim possamos viver mais alegremente, buscando a nossa renovação, o nosso crescimento espiritual. Pensemos nisso, pensemos no valor real que o perdão tem em nossas vidas e busquemos dar início a esse processo para que, num futuro breve, realmente possamos nos reconciliar com os nossos irmãos e tornar a nossa vida mais leve, mais suave e, com certeza, mais feliz. Que Jesus abençoe a todos e que possamos encontrar em nossa caminhada tudo aquilo que aqui viemos buscar. Muita paz e muito amor a todos. Fiquem com Deus.